Essa é a primeira vez que vou concordar com um pastor cristão, que também é deputado federal, onde esse pastor deputado federal é totalmente contra a um projeto onde a maioria dos cristãos que representam o Congresso, onde estão querendo fortalecer ainda mais a efetividade da bancada cristã no Congresso brasileiro. E isso é uma ameaça à democracia, à liberdade de expressão e à soberania cidadã. Então, vamos ao vídeo a seguir. E eu queria convidar o Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, o pessoal do Rio de Janeiro, que está trazendo, vai comentar com a gente aqui a criação da bancada cristã na Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News, né? Obrigado aqui por ter atendido o nosso convite. Conta pra gente, que história é essa? Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde aos colunistas, a quem está nos assistindo. Está em votação, Sakamoto, neste exato momento, porque eu estou numa missão oficial no Rio de Janeiro, a minha cidade, mas obviamente acompanhando a pauta do plenário. E nesse momento, enquanto eu converso com você, acabou de entrar em pauta um projeto de resolução para criar a bancada cristã. Veja, não é frente parlamentar, é uma bancada, portanto, com caráter oficial, assento no colégio de líderes, tempo de liderança, ajudando a construir as pautas das sessões, e eu, sinceramente, considero isso um absurdo. Eu sou cristão, eu sou pastor, estou como deputado federal. Mas por que considero um absurdo? Primeiro, uma pergunta: vai ter bancada do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, das religiões de matriz africana, ou vai ser uma bancada exclusivamente cristã? A sociedade brasileira é plural, tem diferentes religiões e a não crença religiosa. Nós precisamos, até em respeito à liberdade e à pluralidade, manter e aperfeiçoar uma separação pedagógica e saudável entre Estado e religião. Então, eu acho algo, no mínimo, estranho. Na justificativa do projeto, Sakamoto, está escrito assim, que 80% da população brasileira é cristã e precisa ter os seus valores representados no parlamento. Faço uma outra pergunta. Quem disse que esses 80% de cristãos pensam, se posicionam e votam da mesma forma? Quem é que vai falar em nome do cristianismo? Nenhuma pesquisa indica que se trata de um bloco uniforme que tem os mesmos pensamentos. O cristianismo, até historicamente, é muito diverso. Tem o catolicismo, tem o protestantismo histórico, tem o pentecostais, tem neopentecostais, tem pessoas que se entendem cristãs e não são católicas, nem protestantes, nem pentecostais, nem neopentecostais. Dentro disso que eu falei também tem diversidade. Então, é muito estranho uma bancada que pretende falar em nome de 80% da população brasileira. Não há esse bloco monolítico pensando e votando da mesma forma. Henrique... Desculpa, pode falar. Não, é que é só para, antes de passar para as minhas colegas, só para entender o pessoal, entender em casa. Até você falou, olha, não é uma frente parlamentar, porque hoje a gente tem a frente parlamentar evangélica, né? Grosso modo, a diferença entre a frente parlamentar evangélica e a bancada cristã é que agora você tem um processo de institucionalização dando estrutura para que essa bancada cristã atue, inclusive, como um ator institucional relevante dentro da Câmara dos Deputados. Eu posso explicar, inclusive, isso. Porque quando se torna uma bancada com essa formalidade, você tem assento no colégio de líderes, em toda reunião, e tem tempo de liderança garantido, tanto no plenário quanto nas comissões. Para efeito de comparação, as bancadas que existem com essa formalidade, sabe quais são? A bancada negra e a bancada feminina. Por quê? Porque se parte do pressuposto que há uma subrepresentação de negros e mulheres nos espaços de poder. Se parte da compreensão
de que existe uma opressão histórica e cotidiana sobre esses grupos. E que, portanto, você precisa, para corrigir essa subrepresentação e para formular legislação e política pública de reparação, proteção e promoção de direitos, então você tem a instituição destas bancadas. Mas calma aí, isso não se aplica ao cristianismo. Eu sou cristão, mas não dá para dizer que na história do Brasil as liberdades cristãs foram interditadas, suprimidas ou proibidas. Até 1888, o Brasil era oficialmente católico. Mesmo depois da proclamação da República, nós sabemos que o cristianismo, enquanto religião, tem uma certa prevalência e privilégio nas estruturas de poder. Não há uma subrepresentação. Portanto, Sakamoto, não há nenhuma justificativa ética, democrática, cidadã, republicana para a criação desta bancada. Fere o Estado laico, fere o pluralismo religioso, pressupõe uma maioria moral que sequer existe. E, por fim, para concluir, mesmo assim, uma democracia tem maioria como critério? Tem, mas não como critério absoluto. Você precisa garantir direitos fundamentais e respeito às minorias. Gente, é absurdo, anacrônico e antidemocrático. Pessoal? Deputado, em relação ao presidente Hugo Mota, como o senhor falou, né, está neste momento analisando esse requerimento e ele celebrou, né, essa pauta. O presidente Hugo Mota que tem feito, né, desde que foi eleito por consenso, digamos assim, acenos à ala mais conservadora, acenos à esquerda. Como é que o senhor vê essa postura do Hugo Mota agora? Ele justificou algo, e assim, essa matéria, pelo que tudo indica, de montar essa bancada cristã, o senhor acredita que ela vai ser aprovada, ao que tudo indica? Como é que o Hugo Mota já disse, o que ele está tentando, como é que o senhor avalia a postura do Hugo Mota e o que deve acontecer hoje? Qual que é a sua expectativa? O que deve acontecer nos próximos minutos é a aprovação desse requerimento. Eu vi um vídeo agora há pouco que o Hugo Mota estava num culto desta frente, com presença de católicos e evangélicos. Olha como é que as coisas se confundem. Acabei de ver esse vídeo. Lá estava Crivella cantando um louvor que fala: a anistia chegou, é a fé mais ampla. Olha como é que tudo se confunde. Bancada cristã num culto, dentro do parlamento, com um louvor sobre anistia a golpistas e a Bolsonaro. Então, é uma confusão total e, na minha opinião, a presença do Hugo Mota nesse lugar e ele ter colocado em pauta hoje, bem, deixa evidente qual é a posição dele. Ele quer que aprove. É uma sinalização para uma base conservadora. Mas atenção que eu vou dizer agora. Tem um desgaste dentro de vários setores, especialmente da igreja evangélica, que eu acompanho um pouco mais, e eu começo a perceber que setores moderados, setores conservadores, setores de centro, começam a perceber que essa plataforma está desrespeitando a singularidade do culto, a autonomia das igrejas. Então, isso que eles estão achando que é extremamente popular, eu começo a fazer uma análise que o bolsonarismo está cansando parte, inclusive, moderada e conservadora de cristãos e cristãs, que estão começando a perceber que não é sobre fé, não é sobre devoção, não é sobre culto, não é sobre Jesus, é projeto de poder, é mobilização do repertório religioso para uma ideologia. É uma celebração dentro do parlamento com um louvor sobre anistia. E isso quer dizer que os cristãos pensam assim? Que 80% da população brasileira pensa assim? Óbvio que não. Então eu acho que isso pode ser, a curto e médio prazo, o famoso tiro no pé, porque está começando a irritar, inclusive, setores moderados e conservadores, preocupados com uma certa autonomia da igreja e uma singularidade do que é o púlpito e do que é a vivência numa igreja.
Concordo 100% com esse pastor, embora que ele ainda siga esse sistema perverso, miserável e nojento, que chamamos de sistema religioso cristão. Mas ele é um cristão totalmente de mente aberta e realista. Parabéns pela sua conduta como um ser humano de verdade e também pelo racionalismo. Exato. Quando ele diz se é para ter uma bancada evangélica no Congresso, também tem que ter uma bancada religiosa de todas as outras religiões que existem no mundo. Porque, se vivemos em um país democrático e laico, então é legítimo também que tenha participação direta das outras religiões no Congresso e na política. Porque quando se restringe a abordar a uma só religião, isso está passando por cima da Constituição e ferindo a laicidade que está em vigor desde 1891, com a primeira Constituição republicana do Brasil. Na verdade, a laicidade foi proposta em 1890 pelo Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, que separou oficialmente a Igreja Católica do Estado. Mas essa laicidade foi consolidada na primeira Constituição Republicana de 1891, que proibiu a União e os Estados de estabelecerem ou subvenciarem cultos religiosos. O Decreto de 1890. O decreto estabeleceu a separação formal entre o Estado e a Igreja Católica, implementando o casamento civil e passando os cemitérios para a gestão pública. Já a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, reforçou essa separação, vedando ao Estado a interferência em assuntos religiosos e garantindo a liberdade de culto. Então, quando nós analisamos essa aberração chamada de bancada evangélica cristã no Congresso, está rasgando os decretos e as leis constitucionais à luz do dia. E isso é perigosíssimo, porque está transformando o Estado em uma ditadura teocrática. E o pior, que as pessoas não sabem nem o que é, de fato, uma ditadura teocrática. Uma ditadura teocrática é pior do que uma ditadura militar ou civil, porque a ditadura teocrática, além de ela interferir nas decisões do Estado, na democracia e na cidadania, ela interfere diretamente na liberdade de culto de outras religiões, principalmente, onde só podemos ter a liberdade de culto à religião oficializada e imposta pela ditadura teocrática. Mas o que é ditadura teocrática? Uma ditadura teocrática é um regime autoritário onde a autoridade política está diretamente ligada a um poder religioso, muitas vezes com um líder religioso exercendo o poder supremo, onde as leis do país são baseadas em princípios religiosos e a prática de outras religiões pode ser proibida ou severamente restrita. Um exemplo notório é o Irã, que tem um líder religioso, o Ayatollah, com a autoridade final sobre as instituições políticas, como o presidente e o parlamento. Para você ter uma noção o quanto uma ditadura teocrática é tão terrível, monstruosa e psicopata, que nos países islâmicos, onde os estados desses países é uma teocracia, que é um inferno a céu aberto, onde mulheres e pessoas LGBTQ+, são totalmente reprimidos, torturados e, em muitos casos, são executados. Onde a cidadania desses países não existe. É uma exceção, onde mulheres não podem nem sequer estudar,
Na verdade, elas não são consideradas cidadãs. Porque na tradição cultural religiosa islâmica tem o mesmo pensamento monstruoso lá do Antigo Testamento, que manda apedrejar mulheres que praticarem adultérios, onde o apedrejamento é o método de execução mencionado com mais frequência na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E o pior, que querem implantar essa monstruosidade no Código de Leis da Constituição brasileira. Caso, se o Brasil se tornasse uma ditadura teocrática, isso seria a primeira coisa a ser implementada e executada, como também executar e exilar pessoas LGBTQ+, onde as mulheres iriam ser escravas do lar, obediente ao homem, sem direitos cidadãos e principalmente de estudar. Isso seria ótimo para essas cristãs que tanto adoram o cristianismo. O sistema de ensino educacional no Brasil, tanto estadual, municipal, privado ou federal, iria ser completamente voltadas para o ensino religioso, assim como acontece nos estados islâmicos. Os afrodescendentes iriam ser escravos perseguidos e até executados, principalmente as religiões das matrizes africanas, como também todos aqueles que pertencessem a outras religiões e vertentes religiosas também iriam ser perseguidos e executados. Agora, em exceção, a pedofilia, o estupro de criança, iria ser constantemente praticado e vivenciado entre os líderes religiosos. Porque, observe, se vivemos em um país laico, democrático e sobre uma Constituição, ainda os líderes religiosos cometem estupros e assédios sexuais, imagine se os próprios fossem a lei sobre uma ditadura teocrática. Iria ser pior do que o nazismo. O maior atraso ainda do nosso país está enraizado na religião, principalmente a cristã. Ao invés desses representantes da política brasileira e do povo desenvolverem projetos em prol da população para beneficiá-los, mas não, fazem projeto para ampliar ainda mais o cristianismo dentro da sociedade com um único objetivo: a implementação da ditadura teocrática e a teologia do domínio. Porque eu nunca vi um país se desenvolver através da religião. Exemplo vivo disso, temos a China, Dinamarca, Noruega, Suécia, dentre outros. Esses países só se desenvolveram através do investimento em altas tecnologias, ciência, educação e implementação de empresas e indústrias. Exemplo disso, a Europa só conseguiu se tornar potência e referência mundial com a Revolução Industrial. Antes disso, na Idade Média, a Europa só era apenas reinos cristãos, com uma economia baseada na agricultura, que era o sistema feudal. Antes da Revolução Industrial, os produtos europeus eram produzidos através do artesanato, e isso atrasava bastante a economia da Europa, fazendo com que ficasse limitada. Aí eu pergunto a você, como é que um país vai se desenvolver se sua população não usa o racionalismo, o senso crítico, vive no mundo da fantasia e da fábula? Conversando com uma religiosa cristã, me surpreendeu o que ouvi da sua boca, onde ela disse que ela é religiosa cristã e praticante, mas ela tem a consciência de que religião é uma utopia e irracional, porque religião não bate com a realidade. Mas é isso que sempre nós falamos. O cristão, como o religioso em si,
vivem sob efeito de droga que é religião. Você pode ter doutorado, seja lá o que for, mas quando vive e segue esses sistemas religiosos e dogmas, tem a mesma intelectualidade de uma pessoa analfabeta funcional, onde ela troca a razão e a realidade por uma utopia e crenças sem fundamentos. E esses traficantes da fé são inimigos do conhecimento, porque eles sabem que o conhecimento liberta e confronta seus dogmas impostos por eles. Uma sociedade obediente ao sistema religioso é mais fácil de controlar e submissa a eles. Desde quando a religião foi sistematizada e institucionalizada no meio social, que ela se tornou a maior arma de controle junto com a política. Na verdade, a política sem a religião não teria tanto poder e influência no meio social. Isso é fato. Porque é onde se tem o maior curral de eleitorado no mundo, são as igrejas. Por isso que a presença de líderes religiosos em campanhas de políticas é o carro-chefe para se eleger. Por exemplo, se um candidato disser que é ateu, ele será abolido da chapa imediatamente. E os religiosos cristãos vão dizer que é obra do Satanás e veio para destruir o país. E enquanto os que dizem ser cristãos são os próprios que vieram para destruir, matar, roubar, enganar e ficarem milionários nas custas dos gados e das ovelhas. Na verdade, os ateus são os verdadeiros amigos dos religiosos, principalmente dos cristãos, porque somos nós que buscamos o conhecimento, a verdade e a realidade nua e crua. Por isso que os traficantes da fé odeiam nós ateus, porque nós desmoronamos todo o castelo de encanto desses traficantes da fé. Só uma observação: infelizmente, a maioria das mulheres são mais dependentes de mitologias. As mulheres creem mais em mitologias do que os homens. Os homens são mais abertos ao conhecimento, buscam mais conhecimento histórico, arqueológico, filosófico, científico, sociológico, antropológico, dentre outros. E isso é fato. A grande maioria dos ateus militantes no YouTube são homens. Mulheres ainda são pouquíssimas. E são as mulheres que são as mais afetadas no meio religioso cristão. Para as religiões monoteístas abraâmicas, mulheres não podem ser pastoras, ou seja, congregar. São as mulheres que são vistas como coisas, que têm que obedecer ao homem e submissa a ele, dentre outras coisas. Então, a mulher é mais escrava e dependente do sistema religioso, ou seja, mais submissa. Mulheres, negros e o homossexualismo não deveriam seguir um sistema desse como as religiões monoteístas abraâmicas. As religiões monoteístas abraâmicas são tão preconceituosas com o sexo feminino que não existe Deus no feminino, como por exemplo, deusa. Mas alguém pode até dizer, mas na Igreja Católica tem as santas. Mas isso é uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana que criaram os santos e santas. Mas o cristianismo em si, o cristianismo primitivo, não existe nada de Deus ou santo no sexo feminino. Até o Satanás é macho. Por que isso acontece? Porque desde quando o mundo é mundo, a presença feminina na sociedade sempre foi vista como inferior ao homem. Isso aconteceu em todos os povos e civilizações da antiguidade, onde o patriarquismo era algo comum nas sociedades da antiguidade, que ainda reflete até nossos dias atuais
na história contemporânea. Nas sociedades antigas, as mulheres não eram bem-vindas em muitos espaços e papéis públicos, principalmente devido ao estabelecimento de sistemas patriarcais. A visão de que as mulheres eram inferiores, tanto física quanto intelectualmente, limitavam seus direitos e sua participação social. Essa subordinação se consolidou com a sedentarização e o surgimento da agricultura. E esse patriarquismo refletiu nas religiões monoteístas abraâmicas, porque era uma sociedade patriarcal, onde a valorização do sexo masculino era de extrema importância para a sociedade. Por isso que a Bíblia nunca foi inspirada por um Deus algum. Tudo que existe na Bíblia são consequências culturais e visão de uma sociedade primitiva que ainda acreditavam que a Terra era plana e o Sol girava em torno dela. Também, só mais uma observação. Engraçado, um vídeo de muito conhecimento que mostra a realidade e as mentiras dos traficantes da fé tem poucas visualizações. Se fosse um vídeo falando da vida do outro e inventando mentiras da vida pessoal do outro, bateria recorde de visualizações, curtidas e comentários. Mas já é de se esperar, porque o cristão é bom nisso, de cuidar da vida alheia e torcer para a destruição do outro. E também, se fosse um vídeo cristão falando de mentiras religiosas, pedindo dinheiro para a igreja e vendendo falsas curas e um paraíso no céu, no instante bateria recordes de visualizações. Mas cristão é isso. Me desculpa em dizer. Por isso que o tal do religioso é retardado, não tem senso crítico, principalmente o cristão, porque não estudam, apenas acreditam. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.